Oi gente, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje, no Entre Amigas com Jesus, eu trouxe uma convidada muito especial, Laiana, para conversar um pouquinho comigo e com você aí em casa sobre o chamado de Deus. Se apresenta, amiga, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Oi, gente! Como o cara já havia falado, meu nome é Laiana e tá sendo um prazer ter esse momento aqui com ela para a gente poder falar um pouquinho desse assunto tão importante que é o chamado de Deus para nossa vida. E eu estou muito feliz quando eu planejei convidar a Laiana para trazer aqui para o canal, para essa conversa. Vocês sabem que um dos propósitos do canal aqui é que a gente possa crescer na palavra do Senhor, que a gente venha se refinar mesmo e também que a gente tenha um lugar onde a gente possa compartilhar mais da palavra do Senhor e que seja o seu lugar de conforto para ouvir mais sobre o Senhor. E quando eu orava ao Senhor pedindo para Ele me mostrar pessoas que eu poderia trazer para cá, você foi uma dessas pessoas e eu estou muito feliz com a sua presença aqui. E Laiana é uma pessoa que eu acho muito especial. Ela tem um amor muito grande pela obra do Senhor e eu sei da sua dedicação para cumprir o ídolo do Senhor. Então, nada mais justo do que falar sobre o chamado com você. Então, eu estou muito feliz também com a sua presença. Ai, fico muito grata também. Então, muitas pessoas elas acabam se perguntando muito sobre qual é o meu chamado. Esse é um dilema, assim, até as coisas mais escutadas, eu acho, por um líder de jovem qual é o meu chamado? Como eu sei para descobrir qual é o meu propósito? Qual é o meu ministério? Mas existe uma diferença entre ministério e chamado, né? Então, pegando esse eixo aí, o chamado é aquilo que realmente o Senhor tem para nós. Tem aquele chamado universal, que o Senhor ele fala que é ir por todo mundo, também pregar o Evangelho, é um chamado que Deus tem para nós, para que possamos também sermos amigos dele. E tem um ministério, que é aquilo que o Senhor tem em particular conosco. O ministério de teatro, o ministério de louvor, é aquilo específico. É aquilo mais, assim, específico, mas o chamado é realmente o propósito de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Eu vejo o chamado assim, e eu vejo assim, o chamado comum, ele tem um resultado de expansão também. Não sei se você está conseguindo compreender, mas quando o Senhor, ele, por exemplo, ele fala para Abraão, lá em Gênesis, ele chama Abraão e ele fala, sai da tua casa, da sua parentela, e logo mais ele vai falar bem assim, através da sua vida eu abençoarei esses vários povos. Então eu vejo assim, através do chamado de Abraão, tem um impacto maior de expansão. Então o chamado ele também é isso, é sobre expansão, é sobre o que Deus quer na nossa vida, e o ministério é algo mais reservado, algo seu, né? mais seu, sabe? E engraçado quando a gente fala de Abraão, porque eu tenho uma percepção de que chamado também é um chamado a um relacionamento de intimidade com o Senhor. E na minha cabeça, um relacionamento com o Senhor, que é diferente de eu ter um relacionamento com você, é um relacionamento de obediência. Quando você cita Abraão, ele é um exemplo de obediência ao Senhor. É alguém que tinha um relacionamento com o Senhor a ponto de abandonar tudo que ele tinha para seguir ao Senhor, sem saber o que iria acontecer. E Abraão, ele era um servo obediente, então ele obedeceu o seu chamado. E o chamado, no geral, é exatamente isso. Chamado de um relacionamento com o Senhor. Então, nos relacionar com o Senhor. Então, muitas vezes a gente passa um tempão querendo descobrir o nosso chamado, mas o chamado de Deus para com a nossa vida é que a gente se relacione com Ele. Exatamente. Que a gente crie um laço de intimidade com o Senhor. Porque depois disso, todas as outras coisas, como você falou, o ministério é acrescentado. E pegando esse eixo também de Abraão, ele realmente, eu vejo assim, meu Deus, Deus falou, não foi algo simples, assim, sai da sua casa, sai da sua parentela, do meio do seu povo, e vai para um lugar assim, que eu lhe mostrarei, entende? Então, é necessário, acima de tudo, também obediência, mas realmente você amar Deus ao ponto de tipo, não, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Pai. E a atitude de Abraão foi, eu não estou nem aí, não olhou para as suas coisas, o que ele tinha, e apenas obedeceu ao Senhor. Então, junto com o chamado, vem também a obediência de amar a Deus, de querer realmente fazer a vontade dele. E aí outra coisa que eu fico pensando, imagine se Abraão tivesse parado e olhado para as circunstâncias, né? Porque muitas vezes Deus vai falar, sai desse lugar e vai para outro. Aí você fala,
meu Deus, não tem nada favorável, o cenário está desfavorável, como é que... Aí a gente fica colocando o nosso eu como se fosse a gente que fosse abrir o caminho, fosse abrir as portas. Imagine se Deus falando bem assim para Abraão, eu farei de você pai de multidões. Imagine Abraão ouvindo isso, como é que eu vou ser pai de multidão? Quando ele fala para os discípulos bem assim, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Imagina eles pensando, como é que eu vou ser pescador de homem? E se eles tivessem ficado só naquilo ali, eles não teriam avançado. Né? Então, quando a gente diz sim para o chamar de Deus para a nossa vida, a gente começa a entender os mistérios do Senhor, começa a realmente andar sobre a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então, o início de tudo é a gente dizer sim, mesmo que o cenário esteja desfavorável, mesmo que pareça loucura o chamar de Deus para a nossa vida, é a gente dizer sim. Sabe? E uma coisa que eu acho muito bacana é em relação também aos discípulos, porque eles conheceram o Senhor e eles, cada um já tinha a sua vida andando e eles acreditavam que o Messias ia vir. E quando eles conheceram o Senhor disse, venha, largue tudo, deixem seus... aquilo que ele fazia porque era o que era preciso no momento. O Senhor precisava deles para... Precisava não, o Senhor queria que eles estivessem junto para que, como você disse, através da vida deles, outras vidas fossem abençoadas, o evangelho fosse pregado e eles pudessem experimentar. Isso tudo leva de volta ao relacionamento com o Senhor. Então, o chamado de Deus, antes do Senhor ter entregue a Pedro o que ele entregou, antes dele ter entregue a João o que ele entregou, antes ele disse, venha, ele chama para si. E durante o chamar, durante o vir e estar na presença do Senhor, o Senhor dá todas as outras coisas que é necessário para eles cumprir o ID. Porque o Senhor, antes de mandar você ir, o Senhor chama para si. Exatamente. Para que a gente possa aprender, para que a gente possa desfrutar realmente da intimidade do Senhor. E algo interessante que a gente pode pensar é que muitas vezes a gente está buscando, antes de um relacionamento com o Senhor, uma forma de servir ao Senhor, de ir. Só que antes da gente ir lá para fora, a gente precisa se relacionar com o Senhor. A gente precisa estar atento ao chamado do Senhor. E o chamado é para se aproximar. Exatamente. O chamado é para relacionamento, intimidade. E nessa questão aí, eu acredito assim que Deus ele chama, ele prepara e ele envia. Então, dentro desses 3 pontos, tem um momento para cada um deles. E eu vejo assim, pessoas, né, enfim, querendo estar na frente, querendo fazer o chamado, viver o chamado de Deus, mas sem ter um relacionamento, como você falou. E é necessário a gente ter uma base sólida, enraizada no Senhor. É necessário esse tempo de processo, para que a gente possa estar, quando a gente for ser enviado, chegar o momento, vai ir, você realmente faça a vontade do Senhor, você realmente leve Cristo, você transborde Cristo. Exatamente. Então é necessário você se encher, para depois você transbordar Ele, fazer a vontade dEle, né? E eu teve um tempo na minha vida que eu ficava assim, Senhor, qual é o meu chamado? Sei lá, no início você falou, as pessoas perguntam, né? Muitas vezes chega até os líderes mesmo e fica perguntando, cara, qual é o meu chamado? Como é que eu vou descobrir meu chamado? Eu acho que eu não tenho chamado. E eu era essa pessoa, sabe? Eu cresci assim num lar cristão e desde cedo sempre na igreja, entendendo, sabe? Essas coisas. Eu falava, Senhor, qual é o meu chamado? Todo mundo tem um chamado e tudo mais. Mas o Senhor, Ele queria primeiro que eu me relacionasse com Ele. Sim. E foi no tempo que eu queria muito saber o meu chamado, mas eu não estava enraizada no Senhor. Eu não estava realmente, eu só queria ter um chamado para saber qual é o meu chamado e mostrar para outras pessoas que eu estou vivendo o chamado de Deus, sabe? Foi um tempo como esse. E aí o Senhor, não, é no meu tempo. Se relacione comigo que eu vou me revelando cada vez mais a você. E isso também está envolvido enquanto a gente deseja estar no controle. Porque a partir do momento que a gente conhece o Senhor, que a gente entende a verdade e a gente quer estar no controle da mesma forma de antes, que a gente vivia e tinha a nossa vida no nosso controle. Então, quando a gente quer descobrir o nosso chamado, é para a gente fazer aquilo que tem que ser feito logo. Só que às vezes a gente não quer chegar ao ponto de, Senhor, independente de qual será o meu propósito de vida, o meu chamado é ir até o Senhor. E eu vou.
Quando a gente está nos braços do Senhor, o Senhor nos envia. Quando Ele acha necessário, Ele prepara todas as coisas. Como você falou, tem um momento de chamado, um momento do preparo, um momento de ir. E você já teve essas 3 fases na vida, né? Acredito que sempre está indo e vindo entre todas elas, mas quando tudo assim começou, quando você viu que o Senhor estava dizendo assim, Laiane, eu estou te chamando, não para ir agora, mas para vir. Quando, tipo assim, como eu falei, eu cresci num lar cristão, de berço cristão mesmo. E eu tinha sempre essa, por volta ali dos meus 15, 16 anos, eu queria muito saber o meu chamado, sabe? E foi um tempo que eu ia para a igreja, mas eu não conhecia Jesus. Eu era o famoso Zaqueu, sabe? Eu conhecia Jesus de longe, né? E é impossível a gente conhecer Jesus de longe, é impossível a gente ter um relacionamento com Jesus de longe. E eu queria muito, sabe, saber o meu chamado, mas eu não sabia primeiramente quem era Deus. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso saber quem o Senhor é. A partir daquele momento eu comecei a orar ao Senhor. E ali com os meus 16, 17 anos, eu realmente conheci o Senhor. Eu passei uma vida na igreja. Eu achava que conhecia Jesus porque os meus avós conheciam. Eu achava que conhecia Jesus porque meus pais conheciam. Não tem como você conhecer Jesus através de um relacionamento que outra pessoa tem com Jesus. Exatamente. Sendo que Jesus ele tem um relacionamento particular com cada um de nós. E ele quer se relacionar com cada um. Exatamente. Né? E aí eu entendi quem era Jesus. E o Senhor já começou a trabalhar aquilo sobre o chamado de pregar, o chamado de realmente evangelista sobre a minha vida. E aí eu falava, meu Deus do céu, o Senhor usou boca de outras pessoas para falar, revelar isso para mim e revelou também na palavra dele. E chegou um tempo que era para eu vir para Patos. E o Senhor, eu já até comentei em outro momento, mas o Senhor falou, eu vou te enviar para um lugar e lá naquele lugar você realmente vai propagar meu nome. E eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pregar o seu nome? Eu sou uma pessoa que não sei falar direito, tenho vergonha, Senhor. E junto com isso, né, nos mostra o quanto que a gente é dependente do Senhor. A gente, junto com o chamado, a gente precisa ter muito temor e tremor ao Senhor, porque não é de nós. Aí eu queria até realmente ler algo que fala lá em 1 Timóteo, que fala bem assim. Já vai, gente. 2 Timóteo 1 vai falar bem assim. Ele nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Então, não foi nada que a gente fez, nem nada, mas foi a graça do Senhor. E eu ficava, exatamente, nos capacita. E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou começar? Como é que eu vou pregar e tudo mais? E aí quando eu vim pra cá, eu queria tudo no meu tempo, sabe, Clara? Eu falei, o Senhor me enviou pra cá. E o Senhor falou que eu ia pra um lugar que eu ia começar a pregar, mas eu não tô pregando. Eu não tô pregando. Clara, eu, tipo assim, ajoelhava, eu chorava. No meu quarto é só Deus e eu falava, meu Deus, eu não tô fazendo a sua vontade. Eu não tô fazendo as coisas, achando que era no meu braço, que era no meu tempo. E achando que era falta de esforço. Exatamente. E eu falava, meu Deus, eu ainda não comecei a pregar, eu tenho muita vergonha. E eu achava que a vergonha ia acabar para que eu pudesse realmente começar a pregar. Mas o Senhor não, você tá com vergonha, vá, pregue, vá, faça acontecer aquilo que eu já liberei sobre a sua vida. E eu fui com vergonha mesmo, estou aqui para honra e glória do nome do Senhor. E aí, nesse tempo, eu chorava, pedia ao Senhor. E o Senhor me mostrou realmente que era um tempo de esperar. Era um tempo que eu ainda não estava pronta para realmente ir, para o enviar. E aí eu entendi naquele tempo, foi no íntimo mesmo, foi no secreto, Deus revelando, moldando, mandando eu esperar, que eu entendi que era um processo do Senhor para a minha vida. E aí quando foi ano passado, o Senhor começou a agir, abriu portas, eu fui para uma viagem missionária, o Senhor começou a abrir portas também na minha igreja local, na minha outra cidade, e eu pude ver o agir do Senhor, sabe, sobre isso. E ali eu vi que era o momento de realmente ir. E exercer o teu propósito. E exercer mesmo. O Senhor ele me levou ali para o sertão do Piauí. Na primeira viagem eu me sentia assim, eu era muito assim, sabe? Eu não falava nada. E eu falei, meu Deus, eu fui para uma viagem missionária e eu não falei praticamente nada, com vergonha. Mas eu falo assim que essa viagem, ela foi um divisor de águas para mim. Mesmo eu caladinha no meu ali quietinho, o Senhor ele confirmou o meu chamado.
E quando eu achei que realmente não era meu lugar, o Senhor trouxe uma palavra: ali é o lugar, é na missão, eu quero você na missão. E aí eu entendi realmente que a partir de agora, desde o ano passado, né, no caso, foi um momento de ir, vai. Então o Senhor, ele me chamou, como eu falei, lá com os meus 17 anos. E eu vim para Patos com 18 anos. E o Senhor tratou esse processo. É o momento de eu te preparar, de eu te moldar. E ano passado foi o momento de você vai. Mesmo sem força, porque eu achei que, como eu falei, está preparado, não estava preparado, não estou preparado. Mas o Senhor vai me moldando, me fortalecendo na caminhada. Porque antes dele enviar para você, dele lhe enviar para você ajudar outras pessoas a pregar para outras pessoas, antes ele muda o seu coração. Porque o ID não é fácil. O ID não é fácil. E também não é um chamado para todo mundo. Então, o Senhor prepara as pessoas certas para Ele enviar. E como você falou, você foi chamada pelo Senhor aos 17, mas você só veio cumprir a sua primeira missão, sua primeira viagem missionária com seus 20 anos. Foi, 20 anos. Mas é interessante que a gente perceba que aos poucos você já vinha cumprindo isso. Porque a partir do momento que você está lá se dedicando, porque muitas vezes a gente deseja ser enviada pelo Senhor para algum lugar, e seja isso para alguma missão, seja isso para pregar a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente diz: Senhor, me dá a oportunidade para pregar, mas a gente não tem tempo de preparar, a gente só quer se preparar no dia que a gente for chamada. Mas é no momento de intimidade com o Senhor que você se prepara, que você é lapidado, para que você possa realmente exercer o seu propósito. Cada um de nós temos um propósito nas mãos do Senhor, mas a gente precisa estar, como você falou, em momento no secreto. É no secreto que tudo é construído. E você falou também que você era muito tímida, então para você ser enviada e bater porta para poder pregar a palavra, deve ter sido um absurdo quando você escutou a primeira vez. E eu imagino que deva ter sido assim para Abraão. Eu imagino que deva ter sido assim quando o Senhor disse: Abraão, você vai ser pai de multidões. E a mulher dele era estéril, não podia gerar. Então era em meio a dificuldades, em meio a coisas que ele não podia controlar. Da mesma forma você, tímida, da mesma forma eu acredito que também com os discípulos. Jeremias. Com Jeremias. Com Moisés também, que não sabia... Noemi está aqui também participando da produção e a gente até brincou. Hoje o difícil vai ser ela não falar, mas está sempre aqui agregando também. Então, Moisés, que não sabia falar, e o Senhor disse: fale. E, enfim, a gente vê várias pessoas na Bíblia que o Senhor ele envia, mas ele prepara. E às vezes o Senhor nos prepara no secreto, mas às vezes ele nos prepara na missão. E tem isso também, porque é particular de cada um. E como você falou, né? O Senhor ele tem um modo de trabalhar com cada um. E isso é construído no relacionamento com Cristo, com o Senhor. E outra coisa, o chamado de Paulo também. Que coisa louca. Eu olhando assim para o chamado de Paulo, é assim, surreal. Eu sou fascinada assim com Paulo, porque se tinha um homem improvável de ser chamado. Para dizer não, né? Nossa, aos olhos humanos, assim, tá? E um homem que não vai nunca se converter, né? Era Paulo. E aí Deus mostra, não é como o homem pensa. Quando ele chama Davi, né? Quando ele envia Samuel para ir lá na casa de Jessé. Quantos anos passou até que Davi realmente se tornasse Exatamente. rei? E às vezes a gente quer que seja, não, o Senhor me chamou hoje, sábado eu estou no púlpito pregando, domingo eu estou no púlpito pregando. E aí Samuel, ele vai com, sei lá, algum ideológico na cabeça, que é alguém forte, que Deus quer. E aí Deus mostra, não, que ele não vê como o homem vê, ele vê o coração. E eu acredito assim que quando ele nos chama, ele vê o nosso coração. Ele não vê estatura, ele não vê quem somos, os pecadores que nós somos. Porque se fosse por mérito, graça, nenhum de nós seríamos chamados. Nós não estaríamos aqui nesse momento tão prazeroso falando do amor do Senhor, falando de quão grande, quão maravilhoso Ele é. Então não é por mérito. Então o Senhor, Ele chamou Paulo, um homem tão improvável, um homem que perseguia, se tornou aquele que ministrava a palavra do Senhor. Olha que coisa louca, tipo assim, é o reino de pé a cabeça, né? Tem até um livro assim, um reino de ponta cabeça.
realmente o agir do Inclusive, Senhor. eu coloquei esse livro no meu carrinho essa semana. O reino do Senhor, assim, a vontade, o agir do Senhor é diferente da nossa. E você vê, Paulo foi um dos maiores E você vê, fundadores. porque Paulo não estava contando mais só com as suas inseguranças, vamos dizer assim, porque ele perseguia as pessoas que agora ele teria que pregar. E quantas vezes a gente não quer pregar no lugar onde Deus nos colocou, porque ali a gente já aprontou demais, por exemplo. Ali as pessoas já viram que a gente era uma pessoa pecaminosa, e aí o Senhor diz, não, então é ali mesmo que você vai começar a pregar a palavra. E a gente diz, não, Senhor, ali não, que ali o povo já vai dizer pra mim que, e quem é tu? Agora virou santo pra estar querendo pregar a palavra do Senhor. E graças a Deus, Paulo não se detém a essas coisas e ele estava convicto da verdade, porque ele conheceu a Cristo e ele foi embora. Foi pregar a palavra do Senhor. O chamado é sobre confronto, sabe, Clara? Então, foi um confronto, com certeza, para Paulo. Deus chamar ele para pregar para os gentios, né? Para um povo que já... Que ele perseguia, né? Já perseguia, né? Tanto que quando ele chama Paulo e fala para Ananias ir lá na casa de Paulo estava, Ananias não queria ir. Não queria ir. Queria morrer. Conhecia já a peça, né? Conhecia. E aí Deus fala, ó, Ananias, você vai, porque eu vou... ele vai saber o quanto precisa sofrer por causa do meu nome, né? E tá aí outro ponto, porque chamado, ele vai exercer a gente suar, a gente realmente renunciar, chamado, só sabe o peso do chamado, quem é chamado, entende? Tem até uma frase que diz, né, o chamado ele não custa caro, ele custa Ele tudo. custa tudo, ele vai custar nossas vontades, ele vai custar nossos prazeres, aquilo que a gente quer. E para Paulo foi essa coisa, sabe? E para nós essa é desse mesmo jeito, entende? Então quando a gente aceita o chamado de Deus para nossa vida, a gente precisa saber disso, que vem as dificuldades, vem também os momentos de estar sozinho, sabe? No meio da caminhada. Então, e o Senhor é muito claro, sabe, quanto isso, porque ele fala bem assim, para Ananias ele fala, e se eu vai saber o quanto que ele precisa sofrer por causa do meu nome. Para os discípulos ele fala, ó, por causa do meu nome, vocês serão enviados a governadores, vocês serão presos. Então Deus deixa bem claro, né? Então, junto com o chamado vem esse peso também de... Por isso tratar do coração, porque Exatamente. muitas vezes a gente quer um chamado para que a gente se destaque de alguma forma. Exatamente. Tem o nosso lugar ali no reino de Deus. É como se a gente tivesse, com o nosso chamado, o poder de conquistar um lugar ali no reino de Deus. A gente quer o nosso lugar de destaque. Exatamente. Briga pela cadeira do Senhor, né? A cadeira à direita do Senhor. Então, assim, quando a gente vê que o Senhor ele é muito honesto quando ele chama essas pessoas. Porque quando ele chama os discípulos e ele fala isso, só mostra que você só vai obedecer ali se você tiver amor ao Senhor, se você tiver realmente obediência ao Senhor, temor ao Senhor. Porque Exatamente. não é ser enviada para fazer missão, para ficar conhecida porque prega o Evangelho, mas é para fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. É sobre Então, o reino do Senhor ser realmente propagado, sobre Cristo ser revelado para essas pessoas, né? E, meu Deus, é surreal. É surreal, porque junto com o chamado vem essa responsabilidade. E só aceita realmente, tem esse entendimento que com o chamado vem essa responsabilidade. Quem tem relacionamento com o Senhor, quem tem realmente o Senhor, tem muito temor ao Senhor, entende? exatamente. Então é necessário. Porque tem que ter a responsabilidade. Além do ir, você precisa entender o porquê você está indo. E acredito que uma das coisas que fazem algumas pessoas se distrair daquele chamado que o Senhor tem para a vida delas é não buscar entender o porquê o Senhor chamou. E quando a gente acha que a gente está pregando ali para fazer o nome do Senhor conhecido, para que a gente tenha algo para fazer no reino do Senhor, acho que a gente acaba se perdendo. Porque o real motivo é para que aquelas pessoas que um dia, também pecadores, possam conhecer o Salvador, que possam conhecer Jesus Cristo, que o amor de Cristo possa chegar até essas pessoas. Porque acaba que, se a gente não entende que não é por nós, é como você falou lá no começo do vídeo, que diz assim, quando Deus chamou Abraão, ele disse que várias pessoas iriam ser abençoadas através de Abraão. Então, o chamado não era só sobre Abraão, não era só sobre a obediência de Abraão, não era só sobre o amor de Abraão ao Senhor, mas era sobre quantas pessoas seriam abençoadas através da obediência de Abraão, através dele entender e confiar no Senhor. E o quanta graça foi derramada sobre Abraão, porque hoje ele é conhecido como o pai da fé. Exatamente.
Mas quando o Senhor chamou ele, o Senhor não disse, olha, você vai para ali. Quando você chegar ali vai ter isso. O Senhor só disse, deixa tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele não sabia nem para onde ele iria. O Senhor ia mostrar enquanto ele estivesse no caminho. Da mesma forma acontece quando o Senhor nos chama. Acontece da mesma forma. Às vezes a gente quer que o Senhor nos chame, diga, ó, você vai pregar em tal cidade, você vai fazer isso, você vai falar na igreja tal, vai ser assim. E o Senhor só diz, vá. E o ID não é só sobre cidade, não é só sobre país. O ID é sobre você pregar onde você está. É sobre você levar o evangelho dentro da sua casa, que não tem pessoas convertidas. É você levar o evangelho na sua faculdade. Como eu já falei em outros vídeos, é você pregar onde você é convocado. Porque muitas vezes a gente acha que Deus precisa de grandes lugares para fazer grandes coisas. Mas não, o Senhor faz grandes coisas em lugares pequenos. O Senhor faz grandes coisas na nossa sala de aula, no nosso trabalho. E às vezes o lugar que a gente pede para sair é ali que Deus quer nos usar. É verdade. Seu púlpito é onde o Senhor te colocou. Seu púlpito não é apenas igreja, não é algo que você idealizou, mas é onde o Senhor te colocou. Se é na escola, é na escola. Se é na família, né? E eu fico assim imaginando como foi para Abraão durante o processo. Deve ter sido muito difícil, né? Tipo assim, o chamado, né, é muito difícil. E durante o chamado ele deveria ter se sentido sozinho, os sentimentos disso e tudo mais, porque é muito confortável, sabe? Claro, quando a gente tem algo fixo, todos os motivos, né? Algo fixo assim para pisar, mas o chamado é sobre a gente realmente confiar no Senhor. E olhos fechados. É não saber qual é o próximo passo, mas eu darei o próximo passo com olhos de fé. Confiando no Senhor é sobre confiar completamente no Senhor, sabe? E aí eu fico imaginando, para Abraão, ele, meu Deus, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Para Jeremias, para Moisés, como é que eu vou liderar esse povo, Senhor? E durante a caminhada, você permanecer, sabe, no Senhor. Sim. Então, e durante esse processo, durante o chamado, vai sim se levantar coisas assim, que vai colocar dúvida, ele vai tentar colocar dúvida no seu coração, de desanimar, mas é você sempre olhando para o Senhor, olhando para a palavra que o Senhor já derramou sobre a sua vida, né? E realmente é isso, é permanecer nele. E mais uma vez eu vou falar de Abraão, gente, porque eu adoro o livro de Gênesis, mas uma coisa que o Senhor veio ministrando no meu coração agora era que quando o Senhor disse a Abraão que ele seria pai de multidão, é uma alegria você receber. Não tinha tantas pessoas como tem hoje, não era como é hoje as coisas. Então, quando o Senhor fala, você vai ser pai de multidões, Abraão se depara com um cenário que ele não pode mudar, porque a mulher dele era estéril, só que isso veio do Senhor, não foi de um homem, então ele sabia que o milagre era possível. Mas quando Abraão tem o seu filho, o Senhor diz, ei, me entrega. E às vezes a gente diz assim, o Senhor diz, você vai pregar, Laiana. Aí você chega numa igreja e você nunca tem uma oportunidade. E às vezes é o Senhor testando o nosso coração, na verdade, para nos mostrar. Porque, por exemplo, quando ele diz, Abraão, entrega teu filho, eu nem imagino como Abraão se sentiria. Mas ele entregou em adoração o filho dele. Ele subiu para sacrificar o seu filho. E Deus lá proveu um cordeiro para si. Então ele confiou cegamente no chamado do Senhor. O Senhor não prometeu que eu seria pai de multidões. O Senhor sabe que o desejo do meu coração é ser pai, é ter a minha família. E o Senhor entregou aquilo para Abraão, mas o Senhor pede para montar nosso coração. Se o coração de Abraão estava naquilo. Não para Deus saber, porque Ele sabe de todas as coisas, mas para mostrar a Abraão se o coração dele estava no lugar certo ou não. E quando Abraão entrega, o Senhor mostra a Abraão que Abraão confiava mais no Senhor do que ele achava que confiava. E da mesma forma, às vezes acontece conosco. Então, o Senhor, às vezes, Ele diz, olha, você vai para tal lugar. E as portas só se fecham. Porque o Senhor quer saber como a gente vai agir diante da frustração, diante do não de Deus. Quando a gente recebe um não, descaradamente assim na sua cara, não, você não vai ter, não vai ser agora. Não vai ser assim. E aí você diz, não, Senhor, mas eu achei que eu ia pregar toda linda naquele altar, naquela igreja, num domingo. Achei e o Senhor diz, do meu jeito. Eu disse, não, é para pregar na casa da tua tia, que ninguém gosta de crente. Mas é lá que eu vou pregar. Mas não foi isso que eu pedi. Mas o Senhor envia para mostrar onde está o nosso coração. E o Senhor, ele
faz isso com a gente. E o que eu acho mais interessante não é que o Senhor faz isso conosco para nos provar, mas o Senhor faz isso conosco para nos moldar. Porque quando o nosso coração está no lugar errado, é muito fácil a gente se perder de Deus. E aí, depois disso, nada mais importa. Não importa mais chamado, não importa mais propósito, porque sem Deus, todas essas coisas são inúteis. Sem a presença do Senhor. Então, você pode ter o cargo que for, o ministério que for, sem estar em relacionamento com o Senhor, sem estar em conexão com o Senhor. Nada disso faz sentido. Isso não é útil para nada. Então, o Senhor, Ele traz isso, Ele molda, Ele prepara para que a gente, quando for enviada, a gente seja enviada da maneira certa. Amém. Amém. E essa questão aí, né? Eu tava até falando com minha avó, porque eu tava passando por um processo e eu tava falando com elas. Minhas duas avós são assim, mulheres de Deus mesmo. Quando eu tô passando por qualquer coisa, eu ligo para minhas avós, e são intercessoras mesmo. E aí, eu tava passando por um processo e eu falava, meu Deus, não tá acontecendo como eu achei que ia acontecer, né? Parece que tá dando certo, parece que eu não tô... Parece que eu caminhei, mas parece que agora eu parei. Estagnei. O que tá acontecendo comigo? E aí eu fui pra minha avó, pras minhas avós, né? Falei com as duas. E eu chorava, falei, vó, por que eu tô passando por isso? Não sei o quê. E aí elas falaram bem assim, Laiana, é necessário esse tempo. Porque se tudo sai conforme a nossa vontade, se tudo for como a gente espera, se a gente não passar por esse momento que a gente precisa buscar mais o Senhor, a gente esquece quem é Deus na nossa vida. A gente acha que nosso, né? É mérito nosso. Então veja esse momento que você está passando, como Deus te moldando, como Deus querendo fortalecer mais o seu ministério. E no chamado, no ministério, Deus ele vai nos levar para esse processo, sabe? Para nos moldar. Onde a gente vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e falar, Deus, eu parei, eu estagnei. Parece que Deus está andando, eu estou voltando. Mas aí é Deus nos chamando para que a gente possa voltar o nosso olhar para Ele. Você é totalmente dependente de mim, Laiana. Claro, você é totalmente dependente de mim. Totalmente. E realmente é isso. E eu falava, pô, eu não sei. E ela, mulher, se acalma. Deus quer te ensinar, querem te moldar. E realmente isso, entende, cara? E que bom que é assim, porque a gente sente o consolo do Senhor. A gente não vê só o lado Senhor de Deus, a gente vê também o lado amigo, o lado companheiro, o lado pai que cuida, que diz, é o momento de você vir pra cá e se resguardar, é o momento de você ser curado, de você ser tratado e depois você volta. Então, às vezes a gente acha que o parar é estagnar, é paralisar, mas às vezes é só um tratar para uma fase ainda maior. E não maior para nós, mas maior para o reino, para que as coisas como o Senhor estabeleceu que aconteceria, elas possam acontecer da maneira que o Senhor deseja, da maneira que é a vontade do Senhor. Alguns momentos na minha vida, eu sempre converso até com a minha mãe, eu estou muito desanimada. Parece que, tipo assim, é como se eu não tivesse mais o que falar. E o Senhor, na verdade, eu já amava trabalhar com internet, eu sempre amei o lado da criação, de conteúdo e tudo mais, e eu sempre quis trabalhar com isso para minha vida. E quando eu me converti, eu costumo dizer que o Senhor não desperdiça as coisas no altar. E Ele pegou isso que antes eu fazia para divulgar outras coisas, para divulgar a loja de roupa, para divulgar beleza, para divulgar várias outras coisas. E o Senhor pegou isso esse amor que eu tenho por criação, para divulgar a palavra dEle hoje. E às vezes eu me sinto como se eu tivesse que recomeçar todos os dias, porque é como se eu não tivesse mais palavra para falar. Só que a palavra não é minha, é do Senhor. Então, quando esse momento de desânimo chega, é mais um lembrete de dizer, volta aos braços do Senhor e depois você volta para onde você tem que estar. O estagnar não é parar, não é necessariamente precisar estar parado, mas é voltar para os braços do Senhor. E que a gente possa sempre voltar para os braços do Senhor, ser reabastecido. E porque não é sobre nós, não é nossa palavra, não é a nossa graça, mas é a graça do Senhor, é a palavra do Senhor, é o Senhor. Sempre foi Ele, é tudo por Ele, para Ele e sobre Ele. E desde o princípio tem que ser dessa forma. Por isso que quando a gente para muito para perguntar qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, qual é o meu ministério, eu acho que esse é o momento da gente dizer, Senhor, eu quero ir a Ti de coração aberto. Porque
Porque quando eu estou em ti, todas as outras coisas são esclarecidas e o Senhor esclarece. E o Senhor lhe mostrou, como você falou, Ele usou a palavra para te mostrar que você iria pregar. Mas se você não tivesse buscado o Senhor, você não saberia ser chamado, você estaria perdida. O Senhor, além disso, confirma com outras pessoas, mas nem sempre o Senhor vai confirmar com outras pessoas. Eu vou lhe usar nisso, aquilo. Às vezes o Senhor vai lhe confirmar enquanto você está em oração e Ele coloca um desejo no seu coração ardente. E aí você diz, nossa, isso é o meu chamado. Isso é o que o Senhor me chamou para fazer. E foi incrível, sabe? Porque o chamado é realmente, como você falou, talvez Deus ele use outras pessoas, mas talvez seja na palavra. E isso leva muito importante, que é o secreto. Sim. A intimidade que você tem com o Senhor, sabe? A base de tudo. A base de tudo, de tudo mesmo, sabe? Eu fortaleci no chamado no Senhor Jesus, através do que da minha perseverança na palavra, na perseverança no meu secreto com o Senhor. E depois disso que o Senhor me entregou esse chamado, que eu nem sequer via eu falando, eu realmente tendo coragem, coragem para poder falar. O Senhor começou a reacender, acender no caso, né? Uma chama por aquilo. E, tipo assim, hoje eu tenho um amor, tipo assim, por vidas, Clara, que, tipo assim, eu vejo que é o Senhor mesmo, é a mão do Senhor. Isso realmente comprovou que era o Senhor me chamando. Porque antes, a Laiana, eu não tava nem aí, sabe, para outras vidas, sim, eu me importo. Mas hoje, tipo assim, eu vejo, meu irmão precisa de mim, há tantos aí necessitando do amor do Senhor, há tantos sedentos, o Senhor colocou no meu coração o amor por cada um deles. E é um mandamento, sabe? Né, que a gente ama os nossos Exatamente. irmãos. E eu não entendia isso, então foi necessário, tudo volta lá para o início, ser chamada, o processo e ser enviada, entende? E eu entendi o chamado do Senhor quando também Ele colocou o amor dEle por vidas em mim. Eu passei a ter o amor por outras pessoas, sabe? O amor, me compadecer com o próximo. E esse é um princípio do chamado de missões. Se você não ama as outras pessoas, você não consegue pregar para elas. E quando você não consegue pregar para alguém, isso revela no nosso coração a falta de amor pelas pessoas. Porque se a gente sabe que alguém sofre e a gente conhece a eternidade, a gente conhece o alívio para essa dor e a gente não dá, é porque na verdade a gente não se importa com essa pessoa. E quando a gente começa a amar essa pessoa, você não quer ver seu irmão sofrer, você quer entregar aquilo que você já recebeu um dia para essa pessoa também, para que ela possa se sentir bem aliviada e que ela conheça realmente o amor, que é Jesus Cristo. Mas se a gente não tem esse amor pelos outros, a gente não consegue nem pregar para eles. E isso vem através do conhecimento. E não só pregar também, não é, né? O cuidar, missões envolve o cuidado mesmo, o cuidado com as pessoas, né? Não só a pregação da palavra. De se importar, em orar e tudo mais, sabe? E estar ali, sabe, para orar e tudo mais. Quando a gente vai para a missão, a gente sempre, eu fico assim, meu Deus, estou pregando para essas pessoas, elas estão sendo salvas, aceitou Jesus, mas depois, como é que vai ficar a igreja, né? E aí, volta e meia, eu sempre oro, Senhor, eu não estou lá, mas o Senhor está. Aquela cidade, ela foi mudada porque a presença do Senhor passou a habitar naquele lugar. Amém. Entende? Então, é justamente isso. É sobre pregar diretamente, mas você continuar com aquele amor ao ponto de você, mesmo longe, você tá ali orando por aquelas pessoas, sabe? E eu acredito que nessas ocasiões a gente encontra pessoas incríveis, né? E é difícil até dizer tchau. Bom, mulher, eu fui assim, sabe? A gente já foi deparada com pessoas, eu mesmo já cheguei em casas que já fui bem recebida, que aquelas pessoas que chegam assim e abraçam, sabe? Aquele povo do interior que, tipo assim, eu fico fascinada, porque não é qualquer um que abre a porta da sua casa para um estranho. E aí a gente chega lá. E recebe com carinho, né? Uma mulher oferece café, você quer comer isso? A mulher oferece até galinha pra gente levar, a boa já ofereceu. Laiane, sabe o que é engraçado? Que a gente vê o cuidado de Deus, porque a gente vai lá pra entregar algo e a gente sai preenchido. A gente sai preenchido. Na minha primeira viagem, eu achei, Senhor, eu vou pra fazer isso, eu vou falar seu nome, e essas pessoas serão impactadas. Menino, sai dessa viagem tão impactada. Eu falei, Senhor, eu não vi um texto que eu imaginei, mas o quanto que eu recebi do Senhor. Eu fui para levar e eu realmente voltei cheia, saciada. A gente vê que não é o que a gente pode entregar para ninguém. A gente vê que é o Senhor
purinho, porque a pessoa vai entregar e volta cheio. E volta cheio. Então são pessoas assim que a gente vê o amor do Senhor. O Senhor, Ele ama tanto, cara, que eu fico assim, meu Deus, o Senhor nos trouxe aqui quando a gente tá lá só por amor dessas pessoas. E quando a gente conhece a Jesus verdadeiramente, a gente passa a realmente ter esse amor também. Então, se antes eu não tinha esse amor por essas pessoas, é porque também, primeiramente, eu não conhecia Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, ele revela mais dele, ele revela o querer dele. E o querer dele é também que a gente venha amar o próximo. O Espírito dele habita em nós e aí a gente consegue entender as coisas que Exatamente. E, assim, é fascinante o amor do Senhor. Quando eu estou em campo, eu falo, meu Deus, eu não vou com algo mais arquitetado na minha cabeça do que eu vou fazer, do que eu vou falar. Deixa Deus usar. E assim, a gente vê assim, o amor do Senhor em cada casa que a gente passa. Em cada sorriso, em cada abraço, as pessoas nos abraçam, meu Deus do céu. Eu falo exatamente isso, que às vezes o chamado do Senhor é para você entregar aquilo que você precisa. Às vezes a gente vai para abraçar alguém e às vezes a gente estava precisando de um abraço. Exatamente. E a gente entrega, a gente vai entrega um carinho, naquele momento era o que a gente precisava, e entregar uma palavra. E o Senhor se mostra presente, o Senhor faz a gente fazer algo às vezes que nós estávamos precisando receber. Exatamente. E quando a gente cumpre isso, eu acredito que já tem acontecido com você. Às vezes a gente se sente sozinha, aí a gente vai falar, aí uma amiga do nada começa a falar com a gente, fulano, eu queria conversar, tô me sentindo assim, assim, assado. Aí você começa a conversar com ela também, e aí no final da conversa é como se Deus sussurrasse no seu ouvido. Que tipo, no momento que você precisou, mas você não tinha ninguém, alguém precisou, você se disponibilizou. E no meio da conversa, essa pessoa foi usada pelo Senhor também para ser ali companhia, ser alívio. E da mesma forma acontece. Às vezes a gente queria muito ser abraçado, ninguém chega para nos abraçar, mas a gente vê uma pessoa precisando de um abraço, a gente vai abraçar. E parece que a gente está abraçando o Senhor. Exatamente. E a gente, nossa Senhor, parece que não era ela que estava precisando, era eu mesmo. Era eu, Senhor, era eu. É o cuidado do Senhor em cada gesto, sabe? É incrível, é incrível, é incrível. Assim, eu fico assim fascinada. É muito lindo. Isso é uma maturidade, leva até uma maturidade muito grande, porque o Senhor muitas das vezes, como você falou, vai nos fazer falar com outros aquilo que a gente queria ouvir. Vai fazer a gente dar um abraço, o abraço que a gente queria receber, sabe? E é uma maturidade muito grande, Deus nos ensinando através disso, sabe? E ensinando para a pessoa ter fé quando a gente está com as nossas próprias incertezas, dúvidas, e nisso a gente começa a crer novamente. A gente começa a ver o agir, né, do Senhor. Oh, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é fascinante, assim. Pois é isso, gente. Foi um papo muito bom, Laiana. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Você agregou bastante ao canal e espero vê-la aqui novamente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham sido tocados de alguma forma com essa palavra, que o Senhor tenha falado com vocês. Eu agradeço pela presença de cada um. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Vamos ajudar essa youtuber que está iniciando. Também curta o vídeo para o YouTube entender que foi um vídeo que lhe agregou, para ele recomendar para outras pessoas. E muito obrigada, Laiana. Obrigada, foi um prazer.